Paz, Shalom, na graça de Deus Pai, estou aqui de novo. Que o Senhor venha nos ajudar. Nós estamos terminando o inverno aqui, ainda tem árvores secas ainda, mas depois essas que estão secas vai ficar tudo com folha verde. Então, gente, tem muita gente com folha seca no meio da Igreja de Cristo. Por causa do inverno da fé. Fé não é ir aplaudir na igreja, pular, dançar. Isso é um momento alegre. Graças a Deus, a gente até precisa assim desses momentos alegres. Teve época da minha vida que eu estava vivendo uma tribulação tão grande que eu buscava nesses meio gospel momentos alegres para aliviar minha dor. Eu era da igreja, já tenho 48 anos que eu conheci a igreja evangélica. E eu tô com 65 anos. Então, eu estava vivendo umas dores tão grandes e eu não sabia como resolver aquilo. Porque assim, quando as pessoas vão dar testemunho da igreja, ela só fala o que é positivo, ela não fala o que é negativo também, que ela viveu, a luta que ela viveu dentro da igreja. Às vezes as pessoas acham que só passei por luta, só sofri lá fora. Não, você sofre dentro da igreja também. Vamos ser sinceros, gente, vamos ser realistas. Para que ficar enganando as pessoas? Dentro da igreja também a gente sofre muito. Ok? Porque quando prega um evangelho que como se fosse a igreja já fosse o céu, e a pessoa chega lá, daqui a pouco ela começa a sofrer, ou ela desvia, ou muitas viram ateu, ou então elas ficam na igreja mais infelizes. E não é isso que o Senhor tem para nós. O servo de Deus, mesmo na luta, ele é feliz. E eu já tive muito momento de muita tristeza, cheguei até o ponto de ter um pouco de depressão. E com a graça de Deus, com o meu esforço, que o Senhor tinha alguns crentes que me ajudavam, me davam palavra de ânimo. Eu pegava e sempre pensava, eu tenho que levantar e andar e ir atrás da solução. E aí que essa depressão passou na época, graças a Deus. Às vezes a gente sai mas é assim, às vezes a gente sai de um abismo e cai em outro. Temos que tomar muito cuidado com isso também. Às vezes a gente está em depressão, mas está ali certinho diante de Deus. Quer dizer, pelo menos tentando ser certo, não é 100% ninguém é. Aí a pessoa sai da depressão, mas ela tem que ter o equilíbrio, porque senão às vezes ela vai para o outro extremo. Aí ela vai começar a fazer um monte de coisa errada, que vai marcar a alma dela. No futuro ela vai olhar para trás e vai ver, mas aquilo ali também que eu estava fazendo não estava certo. Mas naquele momento, tem muitas pessoas, elas conseguem sair da depressão, às vezes, e satisfazer no mundo, que é a única solução que ela encontrou. Ela não viu outra solução. Graças a Deus que depois lá mais para frente, quando ela começa a raciocinar melhor, porque quem está em depressão não consegue raciocinar bem. E quem está na vaidade do mundo também não está raciocinando muito bem. Então depois que a pessoa começa a raciocinar, ou Deus envia alguém para falar com ela, a vida não é desse jeito. Às vezes não é diretamente. Hoje com a internet, gente, tem hora que eu abro uma rede social, tem uma frase lá e eu penso assim, gente, eu não acredito que essa frase está aqui. Porque às vezes
É uma frase que fala assim pra você, você tá errada. Ninguém gosta de ouvir que tá errado, né? Mesmo através da internet, redes sociais. Você abre e tá lá uma frase que você fala, nossa, essa frase que tá me atacando. Ou tá me mostrando pra mim que eu não tô correta como eu penso. Então, quando eu falo Deus usa alguém, não precisa ser necessariamente a pessoa pessoalmente vir falar com você, não. Hoje em dia tem vários meios de falar, e depois Deus fala pela natureza, Deus fala pelas estrelas, pelos planetas, Deus fala de todas as formas, a própria Bíblia está escrito, né, que a glória de Deus se manifesta. E então nós temos que observar o agir de Deus em tudo. Não fica aí nessa caixa de fósforo que o protestantismo criou, não. O protestantismo reformista é que teve uma parte do protestantismo que foi buscar mais a Deus e encontrou o pentecostalismo. Não, encontrou o pentecostalismo, não. O pentecostalismo é a coisa que veio depois, né, gente? Os nomes são dados depois. Teve um grupo do meio do protestante que foi buscar mais a Deus e começou a ter experiências com o Espírito de Deus. Ok? O problema é que, assim, o ser humano ele nunca está 100%. Antes ele estava dentro de uma caixa do protestantismo dizendo que você não pode acreditar em mais nada dos livros que Lutero escolheu para a Bíblia. E a doutrina é só 5 coisas. Aí coloca a pessoa dentro de uma caixa de fósforo. Depois, quando você se liberta dessa caixa de fósforo, que você vai buscar a presença do Espírito Santo e ver que tem o Espírito Santo que ele continua falando nos dias de hoje, aí você sai dessa caixa do protestantismo reformista, que é uma caixa que te prende ali. Ok? Aí você sai, aí você começa a buscar Deus, você começa a receber as revelações do Senhor. Mas aí surge aqueles crentes ignorantes que quer obrigar todo mundo a seguir uma regra assim assado no meio dos pentecostais, dos pentecostais, é essa a palavra, né? Aí, durante muitos tempos, eu já falei ontem na live, mas eu creio que ainda preciso continuar falando. Durante muito tempo, esses chamados pentecostais, eles começaram a obrigar as pessoas a crer como eles creem. Ninguém pode obrigar a pessoa a crer como você, porque a tua experiência é sua com Deus. O evangelho é leve. Crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, igual o apóstolo Paulo pregou ali pro carcereiro. Todo mundo foi batizado no primeiro dia que ouviu o evangelho. Lá não fala a idade dos filhos, fala que a casa toda foi batizada. Era uma coisa simples, era uma fé verdadeira. Quando o pai de família decidia seguir o Nazareno, toda a família seguia junto. Gente, era tão diferente de hoje, vocês não têm ideia o que aconteceu com aquele evangelho que Paulo e Pedro e os outros pregavam. Que Pedro pegava ali mais para os judeus, já no dia de Pentecostes. A maioria daquelas pessoas ali, tinha pessoas de várias cidades, mas a maioria eram judeus que vinham de outras cidades para a festa em Jerusalém. Vinha gentios juntos também, mas a maioria eram judeus que moravam em outras regiões. Porque a festa era especificamente para os judeus, a festa de Pentecostes, Shavuot. Mas os cristãos ali já não podiam participar daquela festa, porque assim como o mestre foi perseguido e o mestre avisou, o Senhor Jesus avisou que eles iam ser perseguidos também, isso aí está em todo o evangelho. Então eles também, eles estavam com medo dessa perseguição, estavam ali presos em uma casa, provavelmente só saía alguém rapidinho para comprar comida, eles não estavam pregando o evangelho, eles estavam seguindo a ordem que Cristo falou para ficar ali, e eles estavam jejuando, orando, decidindo as coisas, mas ali sem muito destaque. Tanto que no dia da festa de Pentecostes eles não estavam lá no templo, eles estavam naquela casa.
Mas foi justamente naquele dia que o Espírito Santo desceu sobre 120 pessoas que estavam reunidas. E aqueles outros que passaram em frente daquela casa, viu que tinha um acontecimento diferente ali que nunca tinha tido em Israel. Nem na época de Moisés, nunca tinha tido aquilo. Um grupo de 120 pessoas ali numa casa, falando umas línguas estranhas logo de manhãzinha, logo às 9 da manhã. E com comportamento estranho, por quê? Porque quando o nosso espírito toca o Espírito de Deus, o nosso espírito, a nossa alma, fica estranho mesmo. Não é que o Espírito de Deus é estranho, é o nosso espírito, a nossa alma que tem essas reações, que também não precisa me ensinar as pessoas, porque as pessoas ficam aí falando, igual aquele povo lá que falou que aquele povo estava bêbado, e aí Pedro ele explicando. Gente, a nossa alma, o nosso espírito, quando ela toca o Espírito de Deus, ela tem reações estranhas mesmo, não se assuste. Não vá atrás de ciência, porque ciência não conhece o mover do Espírito de Deus. Ciência só conhece aquilo que ela consegue provar olhando e examinando. Fé, a Bíblia diz que é como o vento, que a gente não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, que é assim aquele que é nascido de Deus. Então não é com essas ciências humanas, não é com essas filosofias humanas. Entrou a filosofia na igreja, assim, muitos filósofos que se converteram a Cristo e começou a filosofar. Até hoje, muito filosofar aí. E por causa desse negócio de filosofar, eu acho que é assim, não, eu acho que é assim. Até hoje tem 1 milhão de discussão pelas redes sociais, internet, televisão, rádio. As pessoas ficam filosofando, discutindo como é, como é que não é. As pessoas ficam tentando explicar Deus. Gente, não tem como o ser humano explicar Deus. Ah, porque Deus é assim, porque Deus é essa. Gente, por mais explicação, por mais teológico que veio esse povo, até Lutero já tinha um monte de filósofo na igreja que se converteu. Santo Agostinho é um dos mais antigos e dos maiores filósofos. E depois veio outro, tantos aí, você tem que pegar pela idade, quais foram os primeiros filósofos. Eles vão dizer que é Paulo, é o primeiro filósofo do cristianismo. Mas Paulo vivia na dependência do Espírito Santo. Ele era guiado pelo Espírito Santo. Ele não ia pela razão dele, ele falou que todo conhecimento que ele tinha era esterco para ele. Sabe o que é esterco? É cocô de animal que você coloca nas plantas. Isso é esterco. E Paulo falou que todo aquele conhecimento que ele tinha era esterco para ele. Que importava para ele agora pregar o Cristo crucificado. Ok? Que foi crucificado. Que ressuscitou o terceiro dia. Isso que era importante para o apóstolo Paulo. Cuidado com esses grupos aí que quer mentir para você, dizendo que Paulo não era cristão. Paulo é o maior judeu pregador do evangelho, o maior judeu pregador do evangelho que existiu em todas as épocas que eu conheço, se chama apóstolo Paulo. Ok? Paulo porque é o nome latim dele. Porque ele tinha cidadania romana. Naquela época era a língua latina. Hoje tem outras línguas, por exemplo, italiano veio do latim também, assim como português veio do latim, italiano também veio do latim, mas a língua naquela época era o latim. Então era Paulus. O latim usa S no final, o italiano não usa. Então é Paulus, o nome latim de Paulo. Nosso querido, que já tinha cidadania romana, que falou que Deus escolheu ele desde o ventre da mãe para pregar o evangelho. Então, e aí ao longo dessa história surgiu um monte de filósofos e surgiu
pessoas que também, eu tive uma revelação assim assado. Eu não estou discutindo aqui se a pessoa teve revelação ou não teve, porque nesses 2000 anos de história da Igreja Católica Romana e Ortodoxa, teve milhares de pessoas que teve revelação. Mas aí teve aquela revelação da mulher chamada Ellen White, que com isso eles criaram uma igreja com a revelação dela. E eu nem estou aqui falando mal da revelação dela. Eu estou falando assim, que as pessoas, elas vão, ou elas criam uma igreja por alguma revelação que alguém teve, ou elas criam pela filosofia. O protestantismo reformista, ele usa mais a filosofia. Ok? O pentecostal, ele crê na revelação do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Mas aí foi surgindo, gente, foi surgindo essas doutrinas, elas foi sair, gente, a Teonomil era uma igreja só, chamava Igreja Católica Universal, era uma só. Do ano 1000 para cá, dividiu a Oriente e Ocidente, e a do Ocidente ficou Católica Apostólica Romana, ok? Mas foi a Católica Apostólica Romana que mandou a pregação do Evangelho para o mundo inteiro. Pelo menos a Europa e a América veio da Igreja Católica Romana. E aí, juntar e a África também, você vai juntar a África, outras nações também, mas assim, maior parte África, Europa, África e as Américas, dá quase o mundo inteiro, gente. Ok? E aí, no ano de 1500, uma pessoa que foi estudar na Igreja Católica, aquela pessoa já era muito problemática, pesquisa a história dela. Ela já era uma pessoa muito problemática, aquela pessoa lá que dizem que é pai do protestantismo, ela já era uma pessoa muito problemática, estuda a vida, estuda as coisas, não acredito que você escuta em quatro paredes, não. E aí surgiu tudo aquilo ali, mas o homem não era um milagroso, não. Ele não teve uma revelação extraordinária, não. A revelação que fala que ele teve foi para ele decidir ir para o convento. E ele acreditava nas rezas de Maria, para Ana, para José, para todo mundo. E ele acreditava. Não é esse romantismo que é passado no meio protestante, não. Ele acreditava nas rezas dos cristãos antepassados, ele acreditava que rezava eles acreditavam. Estuda a história direito, verdadeira história. Aí, enfim, e ele não foi sozinho, né? Que ele sozinho ele não ia conseguir. Ele teve um monte de gente que já era inimigo da igreja católica do Ocidente. Ele já tinha um monte de pessoas que tinha raiva da igreja, que queria destruir com a igreja. E essas pessoas, quando viu aquela reação dele, uniu-se a ele. E por isso que você conhece essa história, mas ela não está bem contada. Não foi assim uma revelação, um anjo de Deus veio e falou, olha, prega lá 95 tese, se levanta contra a igreja. Não tem isso na história. Olha, você vai ser um mártir de Cristo. Não tem isso na história. Não tem. Ok? Quem ajudou foi aqueles que já tinham raiva da igreja. Que a história fosse para frente. Pesquisa. Aí depois tem o outro lá da Inglaterra, pesquisa sobre quem era o rei Henrique. Pesquisa quem era ele, o fundador do anglicanismo. E depois esses outros, até o dia de hoje. Tá confuso, gente.
tá? E aí eles tentam querer consertar o erro do outro, um quer consertar o erro do outro, e cada dia eles erram mais. Todos esses filósofos cristãos que tem hoje, que vive independente da igreja toda de Cristo, todos esses que vivem independente, que eles querem ser independentes, alguns ministérios crescem um pouco mais, outros não, outros é cada um. E todos eles querem consertar o que eles acham que está errado no do outro. Mas se tornam tudo como aquela igreja última do Apocalipse, que a Bíblia fala que precisa de colírio. Pensa que é rico, mas é pobre. É assim que está hoje, gente, o cristianismo. Todo dividido, um achando que é melhor que o outro achando que vai consertar o que o outro fez errado. Tem 500 anos na história que os cristãos estão tentando consertar. Primeiro o outro disse que queria consertar o que a igreja católica estava fazendo de errado. Depois veio o outro e queria consertar o que aquele primeiro estava fazendo de errado. Depois vem outro, não, vou consertar. E até hoje tem gente consertando e não consertou nada. Porque o nosso Senhor é Cristo Jesus. Nós precisamos voltar a pregar aquele evangelho que Paulo pregava. E depois, ao longo desses 2000 anos, surgiu tantas doutrinas, gente, tantas e tantas doutrinas de revelação. Eu não estou dizendo, eu não sou contra a revelação, não, Deus me livre, não vou me levantar contra nenhuma revelação. Mas nós precisamos ter discernimento, porque no meio das revelações, a própria Bíblia diz, provar o Espírito para ver se é de Deus mesmo ou não. Provai. Então você não precisa aceitar tudo, você vai orar e vai pedir a Deus. Enfim, eu vou parar por aqui, já falei bastante, mas o que eu queria falar mesmo é que, gente, quantas pessoas já sofreram, gente, nesse meio religioso, que eles começam oferecendo o paraíso para as pessoas. Depois que as pessoas já estão lá enraizadas na pregação deles, as pessoas elas ficam prisioneiras. Se elas saírem, elas estão sujeitas ao inferno. Porque assim, eles fazem uma pregação assim para prender a pessoa. Olha, se você sair do nosso meio, você vai para o inferno, você é um desgraçado, você é um... Então, eu quero evitar de citar nomes, mas tem igrejas, tem salões, tem comunidades, tem congregação por aí que elas falam que se não estiver lá com eles, a pessoa vai para o inferno, porque só eles têm a verdade, só eles têm o caminho para Deus. O caminho para Deus é Jesus. O caminho para Deus não é salão, não é congregação, não é igreja X. O caminho para Deus é Jesus, o Nazareno. Se você está preso em um local onde te põe medo, se você sair daqui, você vai para o inferno, porque só nós somos corretos. Faz uma oração no particular com Cristo. Pega a Bíblia, vai ler, ora ao Senhor. Pede revelação para ele, pede para ele confirmar, ok? Pede para ele confirmar se esse negócio está certo, porque tem muita gente aí escravo de religião, que são religião no nome de Deus. Está aparecendo lá aqueles lá do Oriente, gente, que mata, que faz tantas aquelas maldades com as pessoas. Tem umas desse meio aí, chamado de salão, de congregação, de igreja, tem uns desses aí que eles não põem fogo, não queimam, não cortam o pescoço, mas psicologicamente eles deixam a pessoa cercada, sem saída. Psicologicamente eles
põe pressão na mente da pessoa. Olha, se você fazer isso, vai para o inferno, você está condenado. Se você... E tem também o psicológico, que afeta o psicológico do ser humano. Existem muitas pessoas que elas estão presas psicologicamente em um salão X, em uma congregação X. Tem pessoas que elas estão presas psicologicamente. Eles não matam igual lá o povo do Oriente, mas eles matam a tua ideia, matam o teu pensamento, matam a tua liberdade. Então, que o Senhor Jesus nos dê a liberdade, que é para a liberdade que Ele nos chamou, de ler o Evangelho, de entender, de amar a Deus, de fazer o bem ao próximo e de parar com esses julgamentos que tem por aí, nesses locais. Eu vi alguns testemunhos na internet de ex isso, ex aquilo outro que eu nem vou citar. Eu vi uns testemunhos de ex isso, ex aquilo. A pessoa estava perturbada por causa de coisas que não era nem pecado capital, não. Era coisas que não era nem pecado para a morte, não. A Bíblia fala pecado para a morte. Mas tem pessoas que elas estavam perturbadas, julgadas, condenadas, e não era pecado para a morte, não. E elas estavam tão perturbadas ali dentro, tão perturbadas, porque a cabeça perturbada é terrível, gente. Tem crente se matando, por quê? Porque está a cabeça perturbada. Deus nos livre, a nossa mente. Tem compaixão, às vezes a gente quer tanta coisa e não consegue nada e fica perturbado. Não, vai com calma. Vai com calma, não deu para fazer isso hoje, faz amanhã. Pede perdão para Deus dos seus pecados, dos seus pensamentos. Ah, mas eu não estou matando, não estou roubando, não estou prostituindo. Mas não é só isso que é pecado, não. O pensamento ruim também é pecado. As pessoas que elas se matam, elas deixaram o pensamento ruim tomar conta da cabeça delas. E tem um monte nas igrejas com depressão porque deixou o pensamento ruim tomar conta da cabeça. O pensamento ruim também mata, escraviza, dá depressão. E isso é maligno, isso não vem de Deus. Ok? Às vezes o pessoal não está bebendo, fumando, como eles dizem, né? Eu não bebo, não fumo, não roubo, não adultério, mas a mente só tem pensamento maligno. O demônio fala o dia e noite na mente da pessoa até ela se matar. Igual há 2 anos atrás eu perdi uma conhecida de igreja. E a Amara não falou para ninguém o que na mente dela estava. Aparentemente ela estava aparecendo normal, uma crente normal. Não fazia essas coisas aí que a gente fala, essas coisas visíveis. Mas ela estava perturbada e não falou para ninguém. Não se iluda com religião, não se iluda com religião, seja ela que for, não se iluda. Peça a Jesus para limpar a tua mente e entender o evangelho da forma correta. Respeita o próximo. Ajuda quem tem necessidade de estar perto de você, que isso é cristianismo. Se puder estar numa igreja que respeita a palavra de Deus, vai. Mas não vai para lugares que explora, não vai para lugar que diz que só eles presta, o resto ninguém presta. Cuidado com esses lugares, esses são os mais terríveis. Procura uma igreja onde prega o evangelho com leveza, com amor e com carinho, para glorificar o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Porque através de Cristo Jesus, o Pai Eterno, o Criador, o Pai Eterno, o Senhor Jesus também é Criador, mas a gente também fala do Criador também como o Pai Eterno. O Pai Eterno é glorificado através de seu Filho. Quando você glorifica através de Cristo, o Pai está sendo glorificado. Não tenha medo. Isso é cristianismo. Não tenha medo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é perfeito e que é nosso verdadeiro guia. A gente respeita os líderes da terra, mas nosso guia espiritual é o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
E eu vos deixo na paz do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vos deixo, vos abençoe. Eu estou aqui numa varanda que tem uns negócios balançando ali, ventinho tocando e balançando. Aqui não é minha casa, eu estou aqui, mas aqui não é minha casa. Mas eu quero que o eterno Deus vos abençoe, porque eu também preciso da bênção dele. Cuidado com locais que te prende, que te faz escravo. Se você vê uma pessoa que ela está escrava de uma religião, de um salão, de uma congregação, de uma igreja, se vê a pessoa que ela está nessa escravidão, ok? Ou de uma sinagoga, porque até agora todo mundo está fazendo sinagoga por aí, cuidado, não é nem sinagoga verdadeira. Se você conhece pessoas que estão presas assim e não está pregando o evangelho da salvação em Cristo Jesus, vá ler Atos dos Apóstolos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, para vocês saberem o que são as doutrinas dos cristãos. E eu vos deixo, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, que o Eterno vos abençoe. Eu senti de fazer essa live justamente por isso, porque se você for ver por aí o tanto de testemunho de pessoas que estão escravas de uma religião, cada dia nasce um que quer dizer que vai ser melhor que o outro. E está lá como a última igreja do Apocalipse diz: cego, nu, pobre e se achando. Vem conosco, Jesus, nos abençoe. O que você recomenda, irmã? Eu recomendo uma igreja leve que prega o evangelho. É isso que eu recomendo. Mas você mesmo também pega a Bíblia e vai ler. Pega a nova aliança, que é a doutrina do cristão. Os cristãos não entendem nem a nova aliança direito e querem entender da antiga aliança. Prega o evangelho. O evangelho já foi explicado para passar todo mundo na face da terra. Já foi explicado por Cristo. Ah, mas fulano tem uma explicação assim. Não, deixa a explicação de fulano de lado. Pega o evangelho e leia que Jesus vai falar com você. Foi através da leitura do evangelho que eu me uni à igreja. Mas, pela misericórdia de Deus, eu nunca me deixei ser escravo de nenhuma igreja. E eu louvo a Deus por isso. Mesmo porque a primeira igreja que eu comecei, ela não era de ficar escravizando as pessoas. E nem falando se você fazer isso ou aquilo vai para o inferno. Não. Eles pregavam o evangelho e a santidade em Cristo, por amor. Depois eu conheci mais um monte, mas eu nunca me prendi. Nesses 48 anos. E agora eu vos deixo aqui. Não estou falando para ninguém sair da igreja. Eu não faço parte de desengrejada, eu vou à igreja. Mas não seja escravo de um lugar que acha que só eles prestam. Cuidado. Vos deixo. Ai, eu não falei. Eu tenho lá Comunidade Unida de Cristo no YouTube. É uma comunidade virtual para quem quiser ouvir a leitura do Evangelho, da Bíblia. Agora está Atos dos Apóstolos, Lucas, lá na Comunidade Unida de Cristo Helena no YouTube. E essas lives extra que eu faço. Porque o Senhor fala conosco. No Evangelho e também fora do Evangelho o Senhor fala conosco. Eu não preciso mandar um livro inteiro para você ler. Tem gente que quando quer me colocar, eles colocam um livro de uma resposta nas redes sociais, que eu sou muito intrometida nessa área, eu fico falando as coisas nas redes sociais, e esses reformistas, eles me colocam um livro lá, achando que com aquele livro que ele escreveu ali, uma página que dá uma apostila, eles acham que eu vou me convencer. Não é assim não, gente. Eu não me convenci com os outros falando as coisas para mim. Foi lendo o Evangelho de Jesus. Mateus, eu comecei com o Evangelho de Mateus. Foi ali lendo o Evangelho de Mateus que aquilo foi entrando dentro de mim. Não foi com texto de ninguém, de nenhum líder religioso. Foi lendo o Evangelho. Por isso que eu recomendo. E vos deixo até a próxima. Paz, shalom, shalom.